Evandro é um temor de recessão nos Estados Unidos. Tá gravando lá? Tensões geopolíticas e Tá dados gravando. de empresa também mais fracos Não que o dá pra ver esperado. nada, cara. Bolsa sangrando no mundo inteiro. A gente vai destrinchar esses números para vocês aqui no nosso querido. Depois dá pra Brasil. E a gente vai aproximar. mostrar também, Aí, na próxima conseguiu. parte, que o Senado volta Hoje tá mais fortinho, né? Um só. Nas comissões, a votação segue de maneira remota. Os bastidores, Tá vendo? os Pode líderes destravar eleitos só a hora que você são for os atirar. projetos Você considerados não pode polêmicos. destravar antes, Na Bruno. Câmara, os deputados ganharam mais uns dias de folga, seu Fábio. Assim tá destravado, né? Quisera eu ter inserido uma manchete dessa de fulano volta aos trabalhos. A gente tem que trabalhar todo dia, a não ser que a gente seja parlamentar brasileiro, uma raça vai. E assim a gente começa o nosso maravilhoso treininho. 13. Mira mais pra O baixo Maria um Trindade já está pouquinho. conectado conosco em Brasília também, já dá para dar boa tarde para ele. Fala, Zé, tudo Mas bem? tem Como é que estão as fome, coisas por aí? Aqui tinha um coisinho. E no sistema vagalume do Congresso Nacional, a ideia é começar com vaga, depois vira ruim, né? E aqui Primeiro duas também tinha semanas de uma. vaga e depois... E essa mira aqui, por que que A não novidade, Porque ela a não encaixa novidade é que o direito e ela presidente da encaixa, Câmara mas não dá vai regular. discutir com os Não é líderes. E desse aí, dá certo. como é que vocês querem que a de Câmara outra. trabalhe, né? É disso que a Tá, gente daí. começa falando, explicando um pouquinho Vamos para pegar vocês esse retorno, né? Apesar das comissões temáticas voltarem a funcionar no Senado, o Congresso ainda está esvaziado depois do recesso parlamentar. Tutorial. Eu vou A hora que conversar com a você- Marília a hora que Ribeiro, você bate. repórter, que está A hora que você todos os pôr o dias cano da lá, espingarda que e você vai fazer mirar, os destaques você abaixa da um partida a pouquinho o partir de cano. Aí você- de medalhas. Você tá escutando o que eu tô falando, né? Peraí. Quanto mais na ponta você pegar, menos força você faz. Você tem que abaixar até aqui, ó, daí ele... Não, quanto mais na ponta você Tá pega. do bom, cano. vou, calma. Oi, Evandro. Segurando a Obrigada. ponta, é. Explicando, eu sei. Tá bom, volto Você quer dar onde você Ô, sabe. caramba! Eu sou o vô. O problema é seu. Segunda-feira, de maneira mais Ó, daí você pega uma munição de maneira e aqui tem um buraquinho. Daí você coloca aqui no buraquinho. semana. E nós já trouxemos aqui no preview E que fez. deve ser O chumbo caiu. para os parlamentares. Caiu, a gente vai ter que Da fazer de desoneração novo. da folha, esse projeto da desoneração da folha de pagamento e também a regulamentação da reforma. Calma aí que eu vou achar. O que esses projetos Tá ali no cantinho, eu tô têm em vendo. comum é que Destrava eles ela devem primeiro. passar por comissões aqui Não no tá? Senado Soltou? Federal, antes Vamos de lá, olha lá, serem beirando a levados para o parede lá, ó. plenário da casa, serem Aqui, ó, discutidos mais pra cá. e votados. Mas nesta semana, Evandro, Aqui. Tem que prestar atenção, ver se não vai cair Aí no você cano. coloca Temos 5 comissões de maneira remota. Alguns parlamentares devem vir aqui. e tranca. Daí você tem certeza que tá trancado. É só puxar pra cima. Com força. Bom. Daí, ó, aqui tem uma trava. Pra cima tá destravado. Pra baixo tá travado. Vou lá. Deve analisar o projeto que define critérios para a decretação de prisão preventiva. Este projeto ele foi apresentado pelo atual A hora que você mirar ministro do Supremo nela, Tribunal Federal, Flávio você Dino, abaixa o antes cano um dele deixar pouquinho. sua cadeira aqui no Senado Federal, ele deixou esse projeto para que os parlamentares possam se aprofundar neste segundo semestre. E para a gente finalizar essa questão Bruno, das vamos comissões fazer dessa diferente. semana, nós teremos lá na Comissão de Como assim, Infraestrutura do diferente? Senado, deve ser analisada uma proposta para excluir da base de cálculo do imposto sobre a renda Pra ver onde que eu tô acertando. social sobre o lucro ilícito. Já vou recarregando. Sei que pode ser que aconteça algumas votações, mas de fato mesmo, a priori, é que sejam apenas discussões e votações É bem coisas mais sérias e que palpáveis para o Senado Federal devam acontecer mesmo só a partir da próxima semana, quando de fato os parlamentares retornam aos trabalhos efetivamente aqui em Brasília. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. A gente vai conversando nesse O papelão treino que tá vão só pular é o começando. Resende. Fábio Piperno, como é que você E a avalia bexiga esse também. retorno Tomara que que eu não acerte. retornou, né? Porque, embora os Eu trabalhos ainda tenham tenho- começado, seguem de marcha lenta, comissões fazendo votações... Ainda de tenho maneira 7 remota munições. E todo mundo evitando os temas mais Sem polêmicos. contar com essa Câmara daqui. ainda num recesso Onde que você vai prolongado pôr? por conta dos acordos. Aí tá bom, vou atirar. Eu até arrumei aqui. Olha, Pela bom, cano comprido. tá Mas ok? falei, né? Esse é um assunto pra mim. O que você tá fazendo? Gravidade. Oxi, um círculo. Mas eu me lembro Você tá que fazendo um alvo? um dia da semana passada, num dos boletins da Marília, ela citou Tá. os projetos importantes serão, ou pelo menos, Daí você dentro de cada um você coloca um número, que é os pontos. e tem um monte de coisa, um monte, assim, praticamente. Deixa, ele não me Aqui é o ouviu. cabaço, aqui é o ruim, aqui é o muito ruim.
mas também Nossa! faltas aí de interesse Eu vou acertar no cabaço, porque a arma é dele, daí o ponto vai pra ele. Até mesmo Tá, ele pôs na parede ali, ó. Aqui, ó. Os quintos dos infernos, mas enfim, tá lá na pauta também. Eu vou acertar. Tem tudo isso para ser debatido. E tem casualmente uma eleição em outubro. Talvez eles não saibam, pelo menos ficaram sabendo agora, né? Afinal de contas, isso nem é marcado assim com tanta antecedência. Mas, hoje, dia 5 de agosto, 2 meses antes das eleições, nós ainda temos uma parte do parlamento de férias, de folga. Sabe, isso é uma imoralidade, é uma indecência com o país que trabalha, que produz, seja ele sabe, o país da esquerda, da direita, do centro. O fato é que esses nobres 594 senhores e senhoras, eles foram eleitos para tomar decisões importantes que dizem respeito a todas as nossas vidas. Então, eles não deveriam... Não, essa arma tá errada, que não é possível, eu mirei certinho. Eu quero conversar Eu com essa juro. autoridade que conhece muito do funcionamento ali, do dia a dia mesmo das casas, né? Tanto do Senado quanto da Câmara. Você acredita que seja de fato desrespeito hoje com a sociedade, a maneira como o ritmo de trabalho é ditado pelos próprios congressistas, hein, Zé Maria Trindade? Não, O vou, ano eleitoral, tenta. Ele influencia muito Vai lá nessa na matéria cadeira, que a né? gente está vendo agora? É tradicional. Todo ano eleitoral, né? Seja de trancado, eleição vai. municipal ou Vamos ver meu vô. evidentemente eleição federal, onde os deputados Não dá pra ver muito bem o alvo, mas ele tá né? Então o segundo semestre ele aqui. é realmente muito esvaziado. Eu me lembro de uma passagem de José Serra, São Paulo, né? Esse senador, ele era deputado. Repercutindo ali exatamente o momento como esse, de esvaziamento do Congresso. E ele me soltou que ele ia chegar às palavras difíceis, né? Falou assim, olha, esse abstencionismo não é natural do Congresso, não é uma prática natural. E aí eu fui lá procurar que diabo é essa palavra. Abstencionismo. São duas palavras. Absenteísmo e absentismo. Significa falta de pontualidade e assiduidade no cumprimento de um dever ou obrigação. Eu aprendi com essa palavra complicadésima. Então, esse absenteísmo, ele é natural em certas épocas. Eu devo te confessar, o deputado ausente, o que falta, o que não vem todas as vezes que esse cenário entra, eles votam contra os nossos interesses. Ave Maria, se o Congresso Nacional fosse cheio de parlamentares e vomitasse todos os dias uma lei, aí sim seria mais do que o paraíso dos advogados. O Brasil já é um paraíso de advogados, né? Seria mais do que isso. Então é natural agora, nesse momento... Meu avô vai fazer uma mira. O eleitor vai lá disputar o voto junto com o prefeito. Esta é a base para a reeleição. Tem que colocar bem ajeitadinho de um jeito que você... Ah, vou acertar ali, daí pra o daí. Você entendeu? Do que a tal reeleição. Isso aqui deve ser bom demais. Ninguém quer ficar livre disso aqui, não. Fala, Segredo. Essa daqui é só uma espingarda, né? Normal. E você, Maria, que estão perfeitos. É porque tem 12, daí tem espingarda com cano cerrado. Isso aqui é de O dia de fundo. amanhã, para ver quem Eu já entra e quem coloquei não missão. entra para os deputados e nos senadores. E deveria ser Vamos legal, serrar o cano? ver Claro que é. quantas Porque daí leis vira uma ele espingarda pôs, cano quantas cerrado. leis ele propôs, quantas leis ele Só vai aprovou, ficar se ruim a aprovou mira alguma só. coisa a favor ou contra o interesse do seu eleitor cativo, porque não é somente o nome e não é somente a proposta. A proposta é uma tentativa de convencimento de um eleitor a acreditar que essa proposta será traduzida. E sempre envolve os três fatores. Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação e vamos melhorar a segurança. Porém, para isso deveriam trabalhar um pouco mais. Sobretudo considerando que entre eles pode se dar até uma situação de vamos folgar mais uma semana. Mas o salário não folga, o salário cai na conta deles. E são salários elevados. O outro dia estava escutando com muita atenção o delegado Palumbo, que acompanha a nossa programação aqui, ele falava, um deputado ganha muito bem, ganha muito melhor que muitos profissionais de muitas situações e segmentos da economia. Então eles deveriam estar aí, porque além de ter um salário do Estado, eles trabalham para a gente. E a gente não pode folgar. Então nós deveríamos exigir mais dele. E a única maneira de exigir de um deputado, de um senador,
e no momento do voto. Quando nós votamos nele, aí nós estamos dando um crédito por 4 anos. Não necessariamente esse crédito deverá ser renovado. Malangani, por que você acredita também que os temas polêmicos não devam entrar na pauta nesse momento? Por que os temas espinhosos vão ser evitados aí nesse retorno? Bom, primeiro porque a probabilidade de derrota Sai daí, do né? governo Senão é a muito gente vai grande. você, A gente já né? viu alguns temas relacionados à pauta de costumes onde o governo costuma perder. Segundo ponto é que há uma prioridade econômica, tem questões práticas. que Aí que ali é bom que você vai vendo onde você acertou, como é que você tá fazendo a mira errada. A desoneração da folha. Como que eu tô... Nossa. Português. Depois que você Se começar eu a acertar, colocar a munição ao contrário? não presta, Bruno. Não existe isso. Imagina como é que tá a vida de uma empresa. Munição tem que pôr agora. certo do jeito Eu certo. pago, será que eu não pago? Eu pago, depois Eu como é vou que tentar vou acertar o reaver balão. esse imposto. Então isso é uma questão prioritária. Além disso, tem a própria reforma tributária, que tem várias pontas soltas. Não. Tem Não. o marco A de coronha no seguros, ombro. tem uma reforma muito importante, que tem ganhos de Dá a ponta debaixo do produtividade lá na braço, frente, não vai dar chuva, antes de não. falências. Reformas também do lado fiscal que precisam ser discutidas. Então, Evandro, é uma questão prioritária. E aí, causa indignação, porque a gente acaba pagando essa conta por toda uma incerteza que vai gerando de ambiente de negócios, incerteza jurídica, e o pessoal por aí fazendo campanha. Né? Agora, Fábio Piperno, entre os assuntos que devam ser protagonistas agora, principalmente no Senado, estão a dívida dos estados com a União e também a desoneração da folha de pagamento, que é algo que ainda precisa ser definido. Né? Nesse caso, não teria nem como correr desse assunto, porque é preciso haver uma resposta agora sobre essa proposta para o governo federal. De que maneira que você entende que o presidente do Senado vai conduzir ambos os caminhos? Então, agora, em relação ao Senado, há esses dois temas e também a reforma tributária, que passou pela Câmara e agora vai para o Senado. Então, eu, particularmente, acho muito trabalho. Bastante coisa, né? Não são assuntos fáceis, são temas de grande complexidade. Outra coisa, não há tantos senadores assim diretamente envolvidos nas eleições, não são tantos senadores candidatos. Deputado tem um monte, senador não. Então, o Senado precisa desamarrar esses temas, até porque a gente vê, por exemplo, em alguns momentos, certa hiperatividade do presidente Lira em busca de um legado, de uma marca, né? Reforma tributária e mais alguma coisa que pode ser até mesmo um pacote lá de segurança. Muito bem, é um direito Não é for lá na cidade, né? Compra uma caixinha. Se isso é bom ou não. Agora, Você tem que ver se não cai pro chão. Não caiu, não. também não se Se eu ficar assim, não cai, né? a deixar Depois que alguma fechou. marca nessa legislatura. Quer dizer, Eu vou acertar a a bexiga história agora. da renegociação das dívidas dos estados é de fundamental importância. Pelo menos em relação a isso, a reforma tributária, eu acho que o Senado tem sim que se debruçar intensamente. Não adianta achar que isso pode ficar para Eu acho que tá errado o cano aí que fazer ele tá agora, mirando. fazer daqui 15, 20 dias, não vai fazer tanta diferença assim. Tem a questão, por exemplo, dos super salários aí da magistratura. Como é que vai ficar isso? Vai continuar no freezer? Hoje a gente viu reportagens, coincidentemente, nos dois principais jornais aqui do estado de São Paulo, falando sobre o tema, né, de excessos, de excessivos penduricários que beneficiam aí a magistratura. E aí, isso também não vai ser discutido? Ou Eu isso fiz, vai eu ser juro. incorporado, Mas a mira não ficou gerando boa. novos gastos? Você não ia fazer uma mira pra mim? Esse pedaço tão importante do parlamento brasileiro É, Você vou. tem que pegar o costume dessa daí. constrangido. Cada vez que você atirar, você fala assim, ó, tem que atirar mais pra baixo, tem que tirar mais pra cima. Você tem que ver. Por isso que eu pus o papelão lá, pra você ver. Então eu vou atirar no papelão. Aí você tem que prestar atenção. Você atirou 2 vezes, acertou as 2 vezes embaixo, tem que puxar o cano um pouquinho pra cima. Você tem que guardar isso na sua cabeça. E principalmente que deva ser mais acelerado ali dentro Entendeu? da discussão no Congresso. Vou acertar o papelão. Mas vê se você acertou pra baixo, a mira sua ficou pra baixo ou pra cima. Uma vez você acertou lá em cima, outra você acertou lá embaixo. Porque não dá para votar assuntos relativos aí à falta de costumes, por exemplo, essa história de aborto, drogas, isso fica fora, chamada falta de costumes. São assuntos que
mexem muito Vai lá com ver onde você acertou. a emoção e a intenção do eleitor. Isso fica fora. Eu acho que você acertou do lado da bola lá. A regulamentação, ela é parte polêmica, foi votada na Câmara, está agora no Senado e pronto, né? O Senado vai votar, deve modificar. Bom dia, de onde e você volta à acertou. Câmara. Quando Não. existe esse anúncio aí desse sistema vagalume, não quer dizer que o Congresso vai paralisar, né? Vai apenas concentrar as atividades em semanas pré-determinadas. Então você tem que baixar um pouquinho mais o Em plano. determinadas semanas, todos vêm aqui e votam. Do jeito que você fez, um pouquinho mais baixo. Total a campanha eleitoral. Não significa também que não Ei, existam Jesus, pautas agora vai acertar importantes. aquele bichinho. Mas o Congresso, ele Eu é tenho pouca assim, bala. o funcionamento dele quando há intenção de Eu votar, não. a decisão política ela fica madura, aí se vota. Não adianta estar todos aqui e não votar nada, não adianta todos estarem aqui e votar projetos que não são de interesse e que fiquem Será que tu tem que matar um rato aí pra ele ficar bravo com a nós? falta de projetos Acabou polêmicos. essa não, daí. mas é só pisar no rato. rato. Isso vai Ó. para o judiciário. Acabou. Os deputados brigam aqui, todos sabem disso, por uma vírgula, a retirada de um artigo. É assim, né? Artigo, Mas nós temos que comprar um É assim, pra né? em português é um artigo O quê? de lei, né? É. E no sentido de que gere dúvidas futuras. Quando alguém sabe que vai perder uma lei em plenário, ele apresenta um emenda tirando uma vírgula. A bexiga também não está colaborando. Para o judiciário. Para você ter uma ideia de como é sensível. Então, assim, a não votação é uma decisão Vai lá, política para ela. e que deve ser respeitada, né? É difícil de explicar isso. Mas vários projetos, como pena de morte, abortos, não entram em pauta. Por quê? Porque há uma decisão implícita do Congresso e política de não colocar esse assunto no plenário. Não, a gente compreende sim, viu, Zé? Inclusive, várias vezes a gente já discutiu isso aqui, né? Agora Que vai! O fato de o Congresso se manter em silêncio... Se não for agora, O próprio Supremo Tribunal Federal, quando pauta temas que... o Resende não vai mais existir. Porque a Comissão Especial de Conciliação... Um menino da minha sala. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que você tá falando? a debater sobre... Eu falei que se eu não acertar agora, ele vai parar de existir. E já Que é começou isso? uma corrente de oração aqui para ela conseguir Que entrar ao vivo significa conosco isso? ali. E aí, agora, Se eu não a acertar a corrente de bexiga oração agora, foi ele muito para rápida, de Deus existir. atendeu rapidamente, e a Janaína Camilo vai poder explicar pra Não gente, vou então, acertar. como é que vai funcionar, até quando esse grupo vai se reunir, hein, Janaína? Deve ter caído. Caiu não, minha mão tava aqui Oi, embaixo, Evandro, se boa caísse tarde. teria Boa tarde a batido todos na que mão. nos assistem. Pois é, a ideia é funcionar até o fim do ano, até dezembro, essa comissão de conciliação. Então, hoje está sendo realizada a primeira reunião aí desse grupo, mediada pelo ministro Gilmar Mendes, que é o relator de 5 ações que questionam aqui no Supremo a constitucionalidade, né, da lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso. Então, só para lembrar esse caso, em abril deste ano, o ministro Gilmar Mendes, ele intimou o governo federal, o legislativo, para que apresentassem aí soluções, né, propostas de conciliação sobre esse tema, diante dessa quantidade de ações que chegaram à justiça. E também suspendeu todos os processos judiciais que questionam aí o marco temporal, também todas as instâncias da justiça. Na ocasião, o ministro ele disse o seguinte, ele justificou que a lei que foi aprovada no Congresso contém dispositivos que podem contrariar as teses fixadas no Supremo em julgamento que declarou a tese do marco temporal inconstitucional, que optou por submeter a condução do litígio aos meios consensuais, por compreender que qualquer resposta por método tradicional não porá fim à disputa político-jurídica. Né? Então, só lembrando aí, a tese do marco temporal restringe a demarcação de terras indígenas, aquelas já ocupadas na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. O Congresso aprovou aí a lei do marco temporal, mesmo depois do Supremo ter considerado essa tese inconstitucional. O presidente Lula vetou, né, esse projeto de lei, mas esse veto foi derrubado pela maioria dos parlamentares. Então, a reunião de hoje, que está acontecendo agora... Não, tava não. Vai até o fim da tarde. Você não tava não, Com o tá? representante do Igual tem um governo gole. Não, não tem como, tá filmando ainda. dos estados Coloca lá outra. Ali, ó, deixou umas bexigas ali em cima da pia Ah, aqui. eu? É porque você ficou na frente, uai. Não. Então quem tem que fazer é você. No Senado, líderes da Câmara, membros da bancada agropecuária. Essa daqui não dá pra colocar nessa, Samira. Alguns deles falaram, já tiveram palavra aqui nessa comissão, nessa sessão.
Os representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a API, disse que peticionou uma ação deles aqui no Supremo, dizendo o seguinte, que Parabéns, a não Anta. suspensão da lei tem trazido uma situação de grave Eu fui violência colocar a bala caiu no chão, sabe por quê? Porque eu bati a ponta do cano aqui na parede, ó. Eu fui subir assim, ó. E bateu aqui. Ministra da O Agricultura, Anta. ela disse o seguinte, que vai vir a todas as reuniões, que espera que as pessoas que estão participando dessas reuniões compareçam despidos de qualquer preconceito. Anúncio. Para que seja possível chegar a um denominador comum sem prejuízos a nenhuma das partes e que espera também que essa reunião, desse processo de conciliação, esteja concluído antes mesmo de dezembro. Tá O senador pronto? Jacques Wagner, que é o líder do Ainda governo não. no Senado, ele disse que comparece aqui representando o governo com o espírito de não Meu celular. Só para finalizar, o presidente também do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, também esteve aqui na comissão nacional de hoje, e ele falou o seguinte, que existe uma clara divergência entre o judiciário e o executivo, embora caiba ao Supremo a interpretação final sobre o sentido e o alcance da Constituição e das leis, ele espera encontrar uma solução que consiga harmonizar as diferentes visões sobre o assunto. E disse que conciliação, sempre que possível, é melhor do que conflito, porque em conflitos sempre há vencedores e há vencidos. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um ótimo trabalho para você. A gente não vai debater isso que a Janaína Camelo acabou de trazer, porque eu preciso contar uma informação para vocês que é muito importante sobre a Venezuela. Isso, né, agora eu peço que vocês prestem atenção, então, aqui no nosso debate, na informação que a gente vai trazer. Edmundo Gonçalves, opositor de Nicolás Maduro, se proclamou presidente da Venezuela. Num comunicado, ele pede para que militares venezuelanos se coloquem ao lado do povo. Nós temos até as aspas aqui dele, ó. Nós ganhamos esta eleição sem discussão alguma. Foi uma avalanche eleitoral cheia de energia, com uma organização cidadã. Daí depois admirável, eu tento fazer pacífica, outra coisa com a democrática arma. e com resultados irreversíveis. Agora cabe a todos nós... Um nível 2 com a arma agora. do povo. Esse comunicado Eu vou foi tentar feito, acertar o por balão, só Edmundo que com o Gonçalves balão e também se por Maria mexendo. Corina Machado. Um longo documento foi enviado e também já foi Que é publicado porque eu sou nas redes bom. sociais. O balão vai estar se A mexendo. gente já viu essa história Mas acontecer de eu alguma não. maneira na Venezuela. E o desfecho não foi como a comunidade internacional Então nem o balão como tem muitos que ser dos bem mais moradores maior, né? venezuelanos Porque esperavam. Você acha que dá para criar um Acho que revés dá. agora ao Vou. chamar as forças militares nesse comunicado também? Porque esse, eu acredito, seja o principal ponto para conseguir estabelecer essa união e reverter esse resultado que é questionado pela oposição. É o único caminho. Não é que eu acho que... Prontinho, consegui. Acho que é o único caminho. O meu que diz vestido respeito é dado. à Venezuela. Depois eu uso meu estilingue, mas agora Só vai conseguir reverter eu vou acertar com a bexiga em movimento. absolutamente despótico da ditadura Maduro, sem conseguir cooptar uma parcela considerável das Forças Armadas. E nesse comunicado, eles fazem um apelo, não só às Forças Armadas, como a todas as forças de segurança, inclusive a policiais, a membros de guardas, enfim, e também aos familiares dessas forças, dizendo o seguinte: vocês não podem punir venezuelanos, vocês não podem atacar venezuelanos. Oxi, cadê o vô? Né? Vocês também são cidadãos desse país. Então, vejam, é exatamente, na minha avaliação, um apelo às consciências de muitas pessoas que certamente estão em dúvida. E para a gente aqui, para todo mundo aqui à distância, é muito fácil se manifestar a favor ou contra e tal, mas o problema é quem está lá, o problema é quem tem dúvida, porque às vezes ele tem um familiar que por uma série de razões, ele tem laço com o governo, mas também ele conhece pessoas próximas que são oposicionistas, então para as pessoas é óbvio que é muito difícil. Agora, eu acho que ela e o Edmundo, uma manifestação no sentido correto. Eu não lembro se eu já carreguei. Maria Corina, há pouco, também isso é capa do jornal El Nacional, principal manchete que está lá no jornal. Maria Corina Machado agradece o Brasil por sua postura em relação ao conflito. Por quê? Porque também ela sabe que o Brasil, a Colômbia, o México, a gente também já discutiu isso aqui, Pronto.
estão tentando negociar. Bexiga algum ainda tá em tipo de solução movimento. com a ditadura Maduro, mas não são os únicos atores nisso. Por exemplo, hoje, veículos venezuelanos informaram que, inclusive, o ex-premier da Espanha, Zapatero, está lá também para tentar convencer o Maduro a não tomar essas medidas de força e pensar, inclusive, soltar as pessoas e pedir para parar a repressão. Então é muito importante, sim, que essas forças, que esses países construam isso nessa missão. Agora, 4h07, intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos e contando para vocês. Acho que chega de vídeo. Que Edmundo Gonçalves